Oi, aqui é a Gabriela e continuando a nossa série de vídeos em preparação para a Semana dos Bolos Sem Glúten e Sem Leite, que será realizada entre os dias 17 e 21 de agosto, eu vou falar sobre as principais diferenças entre uma receita com glúten e uma receita sem glúten. Se você ainda não sabe como será essa semana, fica comigo que falarei mais sobre ela ao final desse vídeo. Bom, a maior e mais importante diferença entre uma receita com e uma receita sem glúten é justamente o glúten. As preparações com glúten são feitas com farinha de trigo e as sem glúten não. A partir dessa diferença é que surgem as demais, pois a alteração desse único ingrediente faz as preparações mudarem completamente, desde a textura ao sabor e a consistência. Vamos falar então detalhadamente sobre essas diferenças. Começaremos pelos ingredientes. Por conterem glúten, as receitas feitas com farinha de trigo apresentam massas estruturadas, macias, uniformes e que não esfarelam. E na confeitaria sem glúten é preciso agregar um conjunto de ingredientes para suprir a ação do glúten em nossas receitas. Substituir o leite é mais fácil e eu não sinto diferença quando o substituo por leite vegetal, água ou suco de fruta. Acho que das três formas fica incrível, então essa é uma substituição simples. Já substituir o glúten tem que se ter um pouco mais de conhecimento e atenção, pois apenas substituir a farinha de trigo por uma farinha sem glúten não funciona, já que uma farinha sem glúten sozinha não possui as características que a farinha de trigo agrega às preparações. Vou citar alguns exemplos de ingredientes que utilizamos para substituirmos o glúten. Usamos os ovos para agregar volume e liga às massas, o vinagre, que auxilia na maciez, um mix de farinhas, ou seja, utilizamos uma combinação de farinhas sem glúten que juntas sejam capazes de fornecer características que proporcionem uma massa estruturada, úmida, macia e que não esfarele. Além da goma xantana, que é o ingrediente com a ação mais parecida com o glúten. Há também diferenças na textura das massas, com e sem glúten, já que as farinhas utilizadas são diferentes e cada farinha sem glúten possui e agrega às preparações características próprias. Por exemplo, a farinha de arroz tem uma textura mais seca e arenosa e, se utilizada sozinha, levará essas texturas para a massa. Por isso, também é importante utilizarmos um mix. Porém, as preparações sem glúten são bem mais leves e não pesam no estômago, como as com glúten. Devido ao uso de uma combinação de farinhas, as preparações sem glúten geralmente apresentam a consistência da massa crua mais líquida do que as com glúten, e isso ocorre devido aos diferentes graus de absorção de líquidos que as farinhas sem glúten possuem. Esse diferente nível de absorção de líquidos pode ser observado no resultado final, por exemplo, se seu bolo ficou seco ou duro, provavelmente a quantidade de líquidos tenha sido insuficiente para a quantidade de farinhas adicionada. Ou se o seu bolo, mesmo depois de 1 hora no forno, saiu baixinho e mole, significa que havia excesso de líquidos na massa, e esse desbalanço nos ingredientes resulta em produtos finais não tão agradáveis aos olhos nem ao paladar. Tudo é questão de equilíbrio, e a prática é a melhor forma de conhecer os pontos de hidratação de cada farinha, ou conjunto de farinhas, e assim produzir bolos incrivelmente fofinhos e leves. Os bolos sem glúten podem apresentar uma massa mais delicada, a depender da escolha dos ingredientes. Por isso, assim que retirá-los do forno, é importante deixá-los esfriar por uns 15 minutos sobre uma grade antes de desenformá-los. Assim, a massa estará mais estruturada e firme, sendo mais fácil de desenformá-la sem risco de quebrá-la. Além disso, quando for utilizar uma massa sem glúten para fazer um bolo recheado, é importante deixá-la na geladeira descansando, devidamente acondicionada em sacos de congelamento para evitar a perda de umidade, por umas 2 horas. Assim, será mais fácil para cortar as camadas e para manuseá-las. Cuidados que não precisamos seguir à risca em uma receita com glúten, já que a massa fica mais elástica e é mais difícil de ser quebrada. É importante observar a quantidade de recheio utilizada sobre as camadas do bolo, para evitar que ele desmorone depois de montado. Em massas mais leves e delicadas, utilize recheios mais leves e cremosos. Quando a massa for mais estruturada, como a massa amanteigada, utilize recheios mais consistentes. O sabor dos bolos com e sem glúten, para mim, não tem diferença, mas há quem diga que o uso da farinha de arroz deixa sabor e textura residuais. Então essas são as principais diferenças entre uma receita com e uma sem glúten. Bom, como eu disse no início desse vídeo, entre os dias 17 e 21 de agosto, eu realizarei a Semana dos Bolos Sem Glúten e Sem Leite. Será uma semana cheia de conteúdos e informações importantes,
online e totalmente gratuita. Para participar, basta cadastrar seu e-mail no link que está na descrição desse vídeo. Não perca essa oportunidade. Agora me conte aqui nos comentários quais as diferenças que você sente e o que mais te faz falta em um bolo sem glúten. Nos vemos no próximo vídeo.